Bom dia, pessoal. Agora nós vamos ter a parte 2 sobre a água e vamos falar sobre como a água é encontrada na natureza, sobre o ciclo hidrológico, tratamento da água e sobre a poluição hídrica. A água ela é encontrada na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A água no estado sólido ela é constituída aí pelo gelo, pelas calotas polares, pelos icebergs, pela neve, enquanto a água no estado líquido ela está presente aí nos oceanos, mares, lagos, rios, córregos e no lençol freático, que é a água subterrânea. E no estado gasoso, ela se encontra na forma de vapor, formando as nuvens. Então vamos relembrar as mudanças de estado físico relacionando aí com a água. O gelo, se ele for aquecido, aumentar a temperatura, ele derrete passando para o estado líquido. Então a letra A aí na figura representa a fusão do gelo. Essa água líquida, se a temperatura continuar aumentando, ela pode passar para o estado gasoso. Esse processo pode ser chamado de evaporação ou ebulição. Se for um processo natural, é evaporação, e se for um processo com fornecimento de calor, é a ebulição. Esse vapor de água que formam as nuvens, se ele for resfriado, ele é condensado e passa para o estado líquido. Então a precipitação ela vem da condensação do vapor de água, que é gás, transformando em líquido, que é representado aí pela letra D. E a água líquida, se ela for colocada em uma forminha de gelo e depois for colocada dentro do congelador, ela passa para o estado sólido. Essa passagem representada pela letra C é a solidificação. Em regiões muito frias, na parte norte da Terra, devido à temperatura estar abaixo de 0 graus Celsius, em vez de chover, cai-se a neve. Então a passagem do estado gasoso para o estado sólido pode ser representada aí pela formação da neve e vai ser chamado de ressublimação. E se o gelo fosse capaz de virar um gás em vez de transformar em água líquida, esse processo seria a sublimação. Agora vamos entender o ciclo da água na natureza, também conhecido como ciclo hidrológico. A luz do sol, quando ela incide sobre a Terra, ela faz com que a água dos rios, oceanos e mares evapore. Então nós temos o processo de evaporação. Com a evaporação da água, forma-se as nuvens. Essas nuvens, quando resfriadas, são condensadas e caem na forma de precipitação, de chuva no estado líquido. Essa água que foi precipitada pela chuva incide sobre a terra. Temos aí o processo de infiltração da água. Parte da água infiltrada ela vai formar aí os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas. Outra parte da água abastece aí os rios, os córregos. As plantas, as árvores, elas são capazes de pegar essa água que está no subsolo, no lençol freático, e ela consegue fazer essa água sofrer aí evapotranspiração por suas folhas. E as águas dos rios, oceanos e lagos, elas vão sofrer aí a evaporação e o processo, o ciclo da água vai todo repetir novamente. E aí
temos um ciclo da água na natureza se repetindo continuamente. Então vamos ver agora como que se encontra a água no mundo. Lembrando que o planeta Terra é constituído por 70% de água e desses 70%, aproximadamente 97% se encontra nos oceanos, ou seja, é água salgada. De acordo com a Unesco, quase a metade da água encontra-se na América do Sul. E no Brasil, nós temos aí 12% da água do mundo, sendo que 70% dessa água se encontra na região norte, onde está a floresta mais úmida e o rio mais largo, que é o Amazonas. O Brasil ele possui 6,2 bilhões de metro cúbico de água doce. É um dos países com uma reserva de água potáveis maiores. E vale chamar a atenção que hoje países como o México e a África do Sul, a cidade de Cabo, na África do Sul, não possui água potável, não possui água doce. Então, é um grande alarme aí para a sociedade que a água já está acabando em alguns países. Alguns alunos podem estar perguntando, mas por que não tira o sal da água do mar? Porque o processo de dessalinização é caríssimo, é de alto custo. Porém, engenheiros do mundo inteiro estão tentando retirar aí o sal da água. Hoje já existem alguns procedimentos de dessalinização, como por exemplo a destilação simples em tamanho aí industrial. Para cada $1 investido no tratamento de água, em saneamento básico em geral, economiza-se $4 em saúde. Então, hoje a população vive mais anos e não contrai várias doenças por causa do tratamento da água. Falando em tratamento de água, nós vamos ver agora como que a água é tratada. A água, ela é puxada para uma estação de tratamento de água, que é uma ETA. Aqui no estado de Goiás é a Saneago. E ela é captada de um rio, ou de uma represa, ou de um lago. Ao ser captada por meio de bombas, essa água chega na estação de tratamento de água e a ela é adicionado alguns compostos químicos, como o sulfato de alumínio, para poder agregar aí a sujeira, para fazer a sujeira, os resíduos serem retidos e flocular mais rapidamente. E depois essa água ela vai sofrer aí a floculação devido à adição de sulfato de alumínio, que vai fazer com que as partículas sólidas se agreguem e floculem, que vai acelerar o processo de decantação. Então a primeira etapa aí é a floculação, depois nós temos a decantação da areia, do barro, das impurezas sólidas. Depois a terceira etapa é a filtração. Esses tanques de filtração na ETA, ele é constituído por areia, cascalho e carvão ativado. O resto da sujeira que não sofreu decantação, das impurezas sólidas, vão ficar retidas aí nesse material, nesse filtro, nesse material poroso aí, constituído por cascalho, areia, carvão ativado. E a água, depois que ela foi filtrada, ela já praticamente reteve aí até 80% dos micro-organismos e praticamente todas as suas impurezas sólidas. É adicionado flúor e cloro na água. O cloro ele serve para desinfectar a água. A cloração ela é feita para matar os micro-organismos presentes na água. E o flúor é para fazer o clareamento dos dentes,
para as pessoas que vão consumir essa água. E depois disso é feito uma série de análises físico-químicas para ver se essa água está potável, se ela não tem nenhum contaminante. Feito algumas análises bacteriológicas, e a água ela vai para um grande reservatório e por fim ela chega nas nossas residências. Ela é distribuída aí nas cidades. E como é feita a poluição das águas? A poluição das águas ela é resultado de uma série de ações humanas. Quando uma indústria joga algum poluente, algum resíduo gerado no seu processo industrial nos mananciais, nos rios, nos córregos, a água vai ser contaminada. Então a água vai estar sendo poluída. Nós, seres humanos, ao jogarmos lixo nas ruas, vai chegar até o manancial esse lixo. Então nós também contribuímos para a poluição das águas. A pecuária, lugares que criam bastante gados, porcos, os dejetos, as fezes vão contaminar o lençol freático ou vão contaminar o rio próximo, o córrego. A agricultura ela vai contribuir grandemente para a poluição das águas. Por quê? Porque na agricultura nós temos o uso de fertilizantes, herbicidas e até mesmo fertilizantes que em excesso vão escorrer até um rio, até um córrego. Os rios e os córregos vão abastecer os mares, os oceanos, e as águas vão estar sendo aí poluídas. Além dos córregos, rios e mares, a agricultura também polui o lençol freático. Parte da água ela vai incidir na infiltração no solo e vai contaminar até aí a água do subsolo, água subterrânea. Em regiões industriais urbanas, a fumaça ela vai ter uma grande quantidade de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio e vão cair nessas regiões chuvas ácidas, porque a água da chuva vai reagir com esses óxidos de enxofre e com esses óxidos de nitrogênio e vai cair na forma de chuva ácida, por causa que vai formar ácido sulfúrico e ácido nítrico. Os postos que extraem petróleo, se eles não tiverem aí um procedimento adequado para retirar petróleo, que geralmente está dentro dos lençóis, em alto mar, esse petróleo, uma vez vazado, vai contaminar aí a água dos oceanos, dos lagos, matando aí peixes e outros animais marinhos. E o sistema de esgoto, para finalizar, ele é o que mais contamina, contamina hoje em dia em um centro urbano é a água dos esgotos, que muitas das vezes são despejados aí a céu aberto. Em regiões litorâneas, vários esgotos caem sobre o mar, contaminando aí a água do oceano em geral. Então, obrigado. Resumimos aqui um pouco da água na natureza, da química da água.